Fala pessoal, como estão? Tudo certo? Eu sou o Pierre, eu sou um daily vlogger e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os biomas do Brasil. Vai ser uma viagem incrível e eu espero muito que vocês gostem. Já tô até de mala pronta. E antes do vídeo começar, eu vou deixar que a minha amiga Maria fale para vocês um breve resumo sobre os biomas do Brasil. Bora lá? Meu nome é Maria. O Brasil é um país de dimensões continentais, conhecido por diversidade cultural, natural. Os biomas são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Fala galera, hoje a gente está aqui no coração da Amazônia e eu vou mostrar um pouco do bioma para vocês. E aqui eu tenho uma amiga nossa, nativa, que o nome dela é... Oi gente, eu me chamo Laura e hoje eu vim contar um pouco para vocês como é esse bioma maravilhoso. Então eu queria te perguntar algumas das características aqui do bioma da Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical, a maior do mundo, então ela é rica em biodiversidade e complexidade ecológica. Queria saber também quais são os seres vivos que compõem a Amazônia. Aqui a gente abriga cerca de 40 mil espécies de plantas e 2,5 mil espécies de peixes, 1,5 mil aves e também 430 mamíferos. Então é bastante bicho e vários também, alguns estão em extinção, então tem que tomar cuidado. Tá, e tu pode citar alguns exemplos para nós? Sim, tem espécies como o jaguará, a arara azul e o macaco uivador. Eu queria saber também qual que é o índice pluviométrico aqui da Amazônia. Então ele fica entre 1.500 a 3.000 milímetros, então de chuva por ano. E essa chuva acontece também principalmente em dezembro até maio. Então a Amazônia, o bioma dela, ela fica só no Brasil, ela se expande por outros locais ou o quê? Não, a grande parte do Brasil tem o bioma da Amazônia. Mas a gente tem também 9 países, que seriam então o Brasil, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Equador, a Bolívia, a Guiana, a Guiana Francesa e também o Suriname, que tem esse bioma. Como você tinha dito, ela se ocupa em grande parte do Brasil. Eu queria saber quais os estados que ela ocupa. Tem mais de 6 estados, então eu vou falar alguns para vocês. Seria então Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, entre outros. E como que se apresenta o clima aqui? Então é um clima bem quente, ele se caracteriza como equatorial. Então a gente tem temperaturas de 25 graus até 30 graus e também a gente tem bastante umidade. E cita também alguns aspectos culturais daqui. Então aqui a nossa cultura ela é rica e influenciada por indígenas e também por ribeirinhos. E alguns dos pratos típicos a gente tem como o tacacá e ingredientes como o açaí, que são bastante famosos. E qual que é o símbolo daqui do bioma da Amazônia? Então aqui no nosso bioma a gente tem um símbolo muito importante que seria o samaumá, que se chama Árvore da Vida. Ela é conhecida por sua grandeza e também pela importância ecológica que ela tem nas florestas tropicais. Por último, eu queria que tu falasse outro aspecto que você acha importante. Eu acredito que um aspecto importante seria a questão de conservação da Amazônia. Então, a gente enfrenta também muitas ameaças em causa do desmatamento e também das mudanças climáticas. Então, a proteção dessa região ela é muito crucial e não apenas para a biodiversidade global, mas também para o equilíbrio climático do planeta. E essas características elas ajudam a entender a importância da Amazônia, tanto ecologicamente como culturalmente. É por isso que a gente pede a ajuda da população para a gente conseguir enfrentar esses desafios que temos aqui no nosso bioma. Eu queria agradecer a Laura pela participação dela e agora vamos para o outro bioma. Tchau, gente! Tchau, tchau! Fala galera, tudo certo? Hoje a gente está aqui no Pantanal, eu tô com o Gilberto e hoje a gente vai falar um pouco do Pantanal para vocês. Então, para o pessoal que não sabe onde se localiza esse bioma, você pode falar pra gente? Bom, então aqui o nosso bioma Pantanal, ele vai se localizar principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E ele também vai se estender até o Paraguai e a Bolívia. Eu queria saber também um pouco sobre as chuvas. Quais são os índices pluviométricos daqui? Bom, durante a estação chuvosa, que vai de novembro até março, a gente recebe mais de 1.500 milímetros de água. E quais dessas espécies elas estão em risco de extinção aqui? Bom, principalmente a onça-pintada, o tuiuiu e o lobo-guará. E também, como nos outros biomas, eu queria saber qual que é o ser vivo que é o símbolo daqui do Pantanal. O símbolo do Pantanal, a gente
Tem o tuiuiu, que é um pássaro. Ele representa a riqueza da fauna local. Ele é frequentemente associado às paisagens alagadas daqui da região. E isso acaba tornando essencial, né, os esforços de conservação para proteger a biodiversidade local. Obrigado, Gilberto, por você ter proporcionado para a gente esse conhecimento, ter chamado para sua casa, para a gente poder ter essa conversa muito produtiva. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para o Cerrado, eu pedi para o meu amigo e ambientalista Rafael falar um pouco para vocês sobre esse bioma maravilhoso. Oi pessoal, eu sou o Rafa, biólogo e apaixonado pela natureza. Hoje eu vou apresentar para vocês o Cerrado, um dos biomas mais incríveis e ameaçados do Brasil. Ele está localizado no coração do país e fica nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e partes do Maranhão e Piauí. Vamos explorar juntos? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 24% do território nacional. É conhecida pela sua vegetação adaptada ao clima tropical sazonal. Árvores de troncos retorcidos e raízes profundas garantem a sua sobrevivência ao clima seco. O Cerrado é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Ele abriga mais de 11.000 espécies de plantas, sendo as quais exclusivas dessa região. As raízes daqui são extremamente profundas, podendo chegar a 10 metros para buscar água durante as estações secas. Com isso, tem algumas plantas também que os seus troncos são bem espessos para se protegerem de incêndios naturais. A vegetação é dividida em campos mais limpos, com poucas árvores, e cerradões, sendo áreas mais densas. Essas plantas não só sustentam a fauna local, como também têm uma importância econômica, com frutos, óleos e madeiras usados por comunidades locais e nas indústrias também. E falando da fauna, o Cerrado é lar de animais como o tatu-canastra, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Infelizmente, muitos deles estão ameaçados de extinção por conta do desmatamento e da perda de habitat. A fauna e a flora do Cerrado formam um equilíbrio perfeito, mas um equilíbrio frágil. Preservar o Cerrado significa proteger essas espécies únicas e garantir que elas continuem existindo para gerações futuras. O Cerrado é chamado de caixa d'água do Brasil porque é aqui que nascem rios importantes como o Tocantins, o São Francisco e o Paraná. Essas águas abastecem milhões de pessoas e sustentam atividades econômicas, além de preservar ecossistemas inteiros. A cultura do Cerrado é tão rica quanto a sua biodiversidade. O arroz com pequi é um prato típico daqui, e outras delícias como a carne com paçoca e o chá de guabiroba são outros que também fazem parte da tradição local. Além disso, o Cerrado é cheio de histórias e lendas que refletem a conexão das pessoas com essa terra. Proteger o Cerrado não é apenas preservar a sua biodiversidade, mas também garantir água, cultura e qualidade de vida para milhões de pessoas. Esse bioma é vital para o equilíbrio do Brasil e do mundo. É necessário valorizar e proteger o Cerrado, pois ele é muito mais do que uma paisagem, é vida. Obrigado. E para falar sobre o bioma da Caatinga, eu trouxe minha amiga Ana e minha amiga Giovana para falar para vocês um pouco de como funciona esse bioma. Boa tarde! Hoje nós iremos falar sobre a Caatinga. Ela abrange cerca de 7% do território brasileiro e ela está presente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas Gerais, sendo o único bioma exclusivamente brasileiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características climáticas. A temperatura é elevada, com média anual entre 23 a 27 graus, e o sol ele pode atingir cerca de 60 graus nos períodos mais secos. A umidade ela é baixa, em torno de 50%, com ventos fortes e secos. As chuvas elas são escassas e irregulares, com média anual inferior a 800 milímetros, concentrada em 3 meses do ano. O solo e o relevo, o bioma apresenta grande diversidade, desde áreas de depressão sertaneja, com solos pedregosos e plantas de baixo porte, até chapadas mais úmidas com vegetação densa. Em algumas regiões ocorre o lajedo, o solo árido, semelhante a desertos. Bom, agora então eu vou falar sobre a biodiversidade. A fauna inclui espécies como tatu-bola, onça-parda, gato mourisco e aves como a ariranha azul, além de répteis e anfíbios adaptados ao clima seco.
A flora abriga cerca de 3.150 espécies de plantas, das quais 720 são endêmicas, como o mandacaru e a catingueira. Os impactos ambientais e a conservação, a degradação, atividades como a pecuária, a agricultura comercial e a exploração da lenha causam desertificação e perda da biodiversidade desse bioma. Serviços ecossistêmicos, a caatinga sequestra carbono e fornece alimentos e plantas medicinais e sustenta comunidades locais. Aspectos culturais, manifestações culturais, como danças típicas, temos o reizado, o cavalo marinho, além de lendas como o lobisomem e a curupira. Na culinária destacam-se pratos como feijão verde, carne de sol, queijo coalho e cuscuz nordestino. E sobre as mudanças climáticas, elas possuem alterações ambientais, como a redução das chuvas, que aumentam a vulnerabilidade da caatinga, podendo levar à perda irreversível da biodiversidade desse bioma. Então, obrigada pela atenção. Fala pessoal, hoje a gente está aqui no bioma da Mata Atlântica e eu tô com a Lia. E Lia, eu queria te perguntar algumas características que você pode dar sobre esse bioma. Então, a Mata Atlântica é uma floresta tropical, rica em biodiversidade e extremamente importante para o equilíbrio ambiental. Possui diferentes formações como manguezais, restingas e florestas de altitude, adaptadas às condições variadas no litoral brasileiro. É um dos biomas mais ameaçados, pois restam apenas cerca de 12% da sua cobertura original. Queria também saber um pouco da fauna, que você falasse para eles um pouco da fauna. Então, quais os seres vivos que compõem a Mata Atlântica? Entre os animais, a gente vai ter a onça-pintada, o mico-leão dourado, tucanos e antas. E na flora vão se destacar árvores como a peroba rosa e o jequitibá rosa, além de plantas ornamentais como bromélias e orquídeas. Eu também queria saber quais os animais que correm risco de extinção aqui na Mata Atlântica. Então, espécies como o muriqui, a jacutinga e a anta estão ameaçadas. Isso vai ocorrer devido ao desmatamento, à fragmentação do habitat e à caça ilegal, que impactam diretamente as populações dessas espécies. E onde está localizada a Mata Atlântica? Então, ela se estende ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Por sua amplitude, ela atravessa várias regiões climáticas e geográficas. E qual que é o índice pluviométrico daqui? Então, ele vai variar bastante, mas geralmente está entre 1.200 mm a 2.000 mm anuais, mas com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, especialmente nas regiões de serra. Qual que é o clima predominante aqui? Então, o clima predominante vai ser o tropical úmido, caracterizado por temperaturas altas e grande umidade, favorecendo a densa cobertura vegetal. E em quais estados brasileiros estão localizados? Vai estar presente em 17 estados e sua ampla abrangência demonstra importância ambiental e cultural no país. E alguns aspectos culturais aqui? A influência da Mata Atlântica na cultura é imensa. Desde o artesanato indígena até pratos típicos como a moqueca capixaba. Ela está profundamente ligada à identidade das populações que vivem em seu entorno. Lendas como a da Iara e as festas locais também são parte desse rico folclore. Então, geralmente os biomas eles têm um ser vivo como seu símbolo. E qual que é o da Mata Atlântica? Então, o da Mata Atlântica vai ser o mico-leão dourado. Além de encantador, ele representa a luta pela preservação. E por último, eu queria que você falasse qual outro aspecto importante daqui. Então, a Mata Atlântica vai ser crucial para o abastecimento de água, pois abriga muitas nascentes e rios importantes. Além disso, ela vai desempenhar um papel essencial na regulação do clima e na manutenção da biodiversidade global. Então, eu agradeço muito pela tua participação e vamos para o próximo bioma. Tchau! Fala galera, tudo certo? Hoje a gente tá aqui no Pampa e hoje eu tô com a Suzane e a Ariane. Então eu queria perguntar pra vocês como vocês caracterizam o Pampa, como é viver aqui no Pampa? Viver no Pampa é algo único, né? Aqui o clima muda bastante, com invernos bem frios e o verão bem quente, né? Sim. O que faz o Pampa especial é a simplicidade da paisagem e a conexão que a gente tem com os campos e com os animais. O Pampa, ele é um bioma que ele se estende pelo Brasil, pelo Uruguai e pela Argentina. Ele é caracterizado por campos naturais, vegetações rasteiras e também uma fauna atípica, adaptada ao seu clima subtropical. Por aqui, as temperaturas elas podem variar bastante, elas podem variar de um clima muito quente e também de um clima muito frio. Então, se você quer vir aqui para o Pampa, aqui para o Rio Grande do Sul, prepare seu casaco e sua regata.
Então, eu sei que o Pampa, ele enfrenta muitos desafios pelo desmatamento e também pela expansão agrícola. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, a expansão da monocultura e o avanço das áreas urbanas tem ameaçado bastante o nosso bioma e muitas espécies estão perdendo seu habitat. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre produzir e preservar. Então isso é algo que a gente tem que ter muita consciência da gente preservar o Pampa, que ele é um bioma único e muito lindo. Então, gente, devido à forte chuva, a gente teve que vir aqui para casa da Ariane. E eu queria perguntar para ti quais são as principais características assim do Pampa. O Pampa, ele é um bioma único no Brasil. Ele é formado por vastos campos abertos e vegetação rasteira. Ele é composto principalmente por gramíneas e arbustos, com poucas árvores. Esse cenário plano e contínuo é ideal para a pecuária, agricultura, que são atividades econômicas tradicionais da região. E agora eu queria perguntar para a Suzane quais são os principais animais que vivem aqui no campo. Então, o Pampa abriga uma rica diversidade de espécies. Entre elas estão os animais da capivara, o veado, o tatu e o famoso quero-quero, né? E agora eu queria perguntar para a Ariane quais são as espécies de animais que estão ficando extintas aqui no Pampa. Bom, nós temos então o gato palheiro, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o cardeal amarelo. Isso se deve principalmente à perda de habitat causada pela expansão agrícola e a pecuária. Então, eu queria também perguntar para elas qual que é o índice pluviométrico aqui do Pampa. Então, nosso bioma apresenta uma boa distribuição de chuvas ao longo do ano e com índices variando de 1.250 milímetros e 1.500 milímetros anuais. Eu também queria perguntar qual é o ser vivo que ele é o símbolo do bioma. Então, o quero-quero é o símbolo do nosso bioma. Além de ser muito comum na região, ele é conhecido como guardião dos pampas. E qual outro aspecto que é importante sobre o Pampa? O Pampa ele é fundamental para a produção de alimentos no Brasil, sendo um dos principais centros de pecuária extensiva. Além disso, é um dos biomas menos protegidos, exigindo mais atenção à sua preservação. Aqui a gente percebe que o povo ele é muito tradicionalista. O Rio Grande do Sul ele se destaca por ser um país muito tradicionalista, como as suas danças, as suas comidas típicas e o seu bioma que também é muito lindo. Também pelas suas vestimentas, como as gurias estão usando, uma bombachinha e a alpargata. E o Rio Grande do Sul, ele é um estado muito lindo e eu espero vir aqui visitar minhas amigas de novo, outras vezes, porque é um bioma muito lindo de se ver e é um estado muito maravilhoso.